Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Keila e hoje vou falar para vocês como que foi a minha gravidez, né? As complicações que eu tive durante a gravidez. Então, antes de engravidar, eu havia feito os exames de sangue, né? Exames de rotina para saber como que tava. Aí levei na minha doutora e ela sempre anota, toda vez que eu faço exame, ela anota exame de glicose, exame hemograma, tudo ela anota para sempre estar comparando como que tá tudo certinho. Então, quando eu engravidei, ela pediu para me passou vários outros exames para mim fazer. E nesses exames, a minha glicose deu alterada, né? A minha glicose deu alta. Então, ela pediu para que eu entrasse com uma dieta. Então, para melhorar minha alimentação, para ver se essa glicose diminuía. E ela pediu para mim comprar esse aparelhinho aqui, que é para medir o destro, né, que eles falam, que você fura o dedinho e aqui ele mede a glicose, a quantidade, né, de açúcar que tem no sangue, né, a glicose. Então, comprei e ela pediu para mim medir de manhã, em jejum, e 1 hora depois do almoço. Aí eu fiz a tabelinha com as anotações, melhorei a minha alimentação, cortei tudo, cortei pão, cortei carboidrato, cortei tudo que eu sabia que ia aumentar a minha glicose. Porque o que causa a diabetes gestacional, né? Ela pode trazer vários problemas para o bebê e para a mamãe. Como pode ter problemas cardíacos, o bebê pode crescer muito assim, muito rápido, sabe? Pode ter a perda, né? Você pode perder o seu bebê. E eu não queria isso. Então, eu resolvi cortar tudo, sabe? Pra ver se essa glicose diminuía, se eu ficaria tudo bem, não precisar tomar insulina. Até aí, tudo bem. Eu melhorei minha alimentação, sabe? E com 9 semanas eu tive um sangramento. Eu acordei, né? A gestação, até uns 3 meses eu tive muita cólica mesmo durante a gravidez. A doutora disse que isso era normal, porque meu corpo estava recebendo o embrião, então é um corpo estranho, entendeu? Assim, lógico, não é estranho, sabe, gente? Só que o seu corpo tá recebendo, tá modificando, seu útero tá, né, se desenvolvendo ali. Então, algumas mulheres, né, sentem essa cólica. E eu senti. Então, fui no banheiro e percebi que eu tava tendo sangramento. Então, eu corri fazer um ultrassom. E nesse ultrassom deu que eu estava com hematoma. Então, eu fui na doutora com esse ultrassom. Ela me passou medicamentos para mim ficar tomando durante 15 dias. E depois de 15 dias era para mim repetir o ultrassom para saber como que estava esse hematoma. O doutor mesmo da ultrassom, ele disse que o corpo reabsorvia esse hematoma, né? Então, se eu fizesse o tratamento certinho, ele iria sumir. Então, depois de 15 dias, repeti o ultrassom e o hematoma tinha sumido. Voltei com o ultrassom lá para a doutora, né? Para mostrar que estava tudo bem, né? E aí ela me pediu para mim repetir o meu exame de glicose. Só que dessa vez não seria só o exame de glicose em jejum simples, seria a curva glicêmica. Para quem não sabe, o exame de curva glicêmica, ele tem 2 tipos. Um que você faz em jejum e depois de 1 hora você repete esse exame. Só que depois que você faz o exame em jejum, que eles tiram o seu sangue quando você tá em jejum, eles te dão uma garrafinha com água, assim, deixa eu ver aqui qual que é o nome do negócio que eles te dão. Destrozol, que é uma glicose, que para ver o pico de glicose no seu organismo depois de uma grande quantidade de açúcar que você ingere, né? Então, você tira o sangue de jejum, depois de 1 hora, você tira sangue de novo para ver qual que foi o pico lá da sua glicose, né? Depois de uma refeição ou depois desse dextrosol que eu tomei. E tem uns que faz depois de 1 hora e tem outros que faz depois de 2 horas, né? Eu fiz o que era depois de 1 hora, que foi tirado o sangue em jejum. Não sei se deu para vocês entender o que eu tô falando,
Mas as mamães aí que estão nessa fase, que descobriu que tá com diabetes gestacional, assim como eu, quando eu descobri, vim aqui no YouTube ver vários vídeos, relatos de casos, né, de mamães que passaram por isso, porque antes a glicose estava tudo bem e depois da gravidez deu a glicose alta e aí foi diagnosticada com diabetes gestacional e é um tratamento que você tem que entrar, é uma preocupação que você tem, sabe? Então você começa a pesquisar tudo, como que foi o meu caso. Comecei a pesquisar, lógico que você tem que olhar em artigo científico, porque se depender do Google, eu já nem tava grávida, eu já tinha perdido meu neném, sabe? Porque essa internet tem coisas boas, mas também tem muitas informações ruins nela, né? Que te deixa, assim, super preocupado, que foi o meu caso, que eu fiquei super preocupada. Daí, eu repeti, né? Fiz esse exame e levei pra ela. E durante esse tempo, eu tava fazendo a medição, né? Do destro de jejum e 1 hora depois do almoço todos os dias. Quando saiu o exame da curva glicêmica, eu levei para ela junto com essa planilha que eu estava fazendo do destro que eu estava tirando todo dia. E aí ela falou que mesmo com a alimentação, a minha glicose não estava diminuindo. O que eu iria ter que fazer? Alguns casos, com a alimentação, com a mudança da alimentação, a pessoa já diminui a glicose automaticamente. Então, se diminui, você só controla a sua glicose com a alimentação mesmo. Só que não foi o meu caso. O meu caso, com a mudança da alimentação, não diminuiu a minha glicose. Então, ela falou que eu teria que internar. Gente, quando ela falou que eu tinha que internar, porque nós íamos entrar com a insulina, nisso eu tava com 13 semanas já, que eu ia ter que começar a tomar insulina, e para isso eu tinha que internar para ela saber a quantidade de insulina que ia ter que aplicar em mim. Porque às vezes ela me dava uma dosagem para mim aplicar em casa e essa dosagem não iria diminuir minha glicose. Então eles lá no hospital estavam aplicando, né, essa quantidade de insulina e medindo a minha glicose para saber se estava realmente diminuindo, se estava tudo certo, se a insulina estava naquela quantidade fazendo efeito para mim. Só que quando ela falou que eu ia internar para começar a aplicação de insulina, gente, eu surtei. Eu chorei, eu liguei para minha mãe, eu falei o que estava acontecendo, sabe? Aquela preocupação, eu já tinha tido um sangramento, aí esse problema. Eu não queria. Quem é que quer, né? Esse tipo de complicação que você sabe que mesmo que tem como você cuidar, mas que você fica naquela cabeça. Mas, gente, será que vai causar algum problema pro meu bebê? Será que ele vai nascer diabético? Será que eu vou perder ele? E aí eu realmente entrei em desespero, falei com minha irmã. E aí ela falou assim: você quer ir atrás de uma segunda opinião? Eu falei assim, eu quero. Aí ela falou assim, então vamos marcar a consulta e vamos atrás de uma segunda opinião. E, gente, eu fui atrás de uma segunda opinião. E essa segunda opinião me deixou muito mais calma e me fez eu não duvidar do que a minha doutora estava proporcionando para mim, que era o melhor para mim. Porque eu realmente, naquele momento, eu duvidei, sabe? Eu falei assim, mas será que eu preciso disso? Será que precisa de eu tomar insulina? E é coisa de mãe, sabe, gente? A gente fica com aquela paranoia na cabeça. E eu fui atrás e a doutora falou assim, olha, Keila, sua glicose realmente tá aumentada, só que para você tomar insulina é uma prevenção, porque com a alimentação você não diminuiu a sua glicose. Sua glicose permaneceu alta, mesmo você mantendo uma alimentação mais saudável. E aí foi quando ela me falou que era só uma prevenção, porque se eu não tomasse a insulina, minha glicose ia continuar aumentando. Ia continuar aumentando, e isso poderia sim trazer mais risco para o bebê. Então, era melhor eu prevenir tomando a insulina do que deixar passar o tempo e ir lá na frente querer tomar insulina e ser tarde demais. Então, foi isso que aconteceu. Eu fui, né, internei, que ela já tinha me passado um pedido de internação, eu internei. E eu comecei a aplicação da insulina. Vou colocar as fotos aqui para vocês
deu no hospital e aí depois eu vou mostrar eu tomando a insulina. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar muito grande, então vou dividir ele em duas partes, porque é muita coisa que eu tenho para contar para vocês, né, desse processo. Então, ativem o sininho aí, para quando eu postar a parte 2, vocês ficarem, né, sabendo. Então, se inscrevam no canal também, deixe seu like, que isso é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau!